Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, que bom poder nos encontrar novamente para mais esta formação, onde vamos pouco a pouco tentando compreender e entender o que vem a ser então o culto cristão, aquilo que chamamos de culto divino, por meio do qual prestamos culto a Deus. No nosso último encontro falávamos a respeito da centralidade de toda a liturgia na pessoa de Jesus. Agora gostaria de entender três grandes elementos da teologia litúrgica, que é o sacrifício, o altar e o templo. Quando nós olhamos para a experiência dos primeiros cristãos, principalmente para aqueles que nos escreveram a Sagrada Escritura, vamos perceber que eles evitam um tanto quanto a palavra grega liturgia. Essa palavra é utilizada somente lá depois com a patrística, com os primeiros padres, mas lá na Sagrada Escritura se busca não usar esta palavra para falar do culto, da celebração litúrgica, porque os primeiros cristãos, aqueles que tiveram contato com Jesus, os apóstolos, depois Paulo, na sua experiência missionária, entendem que o culto que nós cristãos assumimos não é um culto semelhante ao culto do Antigo Testamento, pautado em regras, em normas, mas é um culto que se manifesta através de uma disponibilidade em espírito e verdade, como Jesus vai dizer à samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Esse culto que nós somos chamados a prestar é um culto que, embora tenha assim todas as suas normas, as suas regras, como bem sabemos, o jeito de celebrar, o dia de celebrar, mas é um culto que não visa algo exterior. Não é a aparência que o nosso culto está, de certa forma, priorizando, mas ele quer ver aquilo que está dentro do nosso coração. Então, os primeiros cristãos evitavam de usar a palavra liturgia para entender aquilo que eles realizavam enquanto oração. Mas, mesmo assim, foi necessário pensar de forma racional aquilo que nós celebramos, a forma com a qual nós celebramos, para combater várias acusações que várias outras nações levantavam contra nós cristãos. Desta forma, logo depois do nascimento da Sagrada Escritura, e já entrando então naquilo que chamamos de patrística, no século II, III, IV, até o século VIII, nós vamos perceber grandes autores que nos ajudam a entender aquilo que é o culto, aquilo que nós prestamos. E três coisas nós tivemos que, então, defender e mostrar que nós tínhamos, embora numa outra perspectiva, então, como o próprio Senhor nos diz e convida a samaritana, um culto em espírito e verdade. Assim, nós tínhamos que defender a respeito dos nossos templos, dos nossos altares e dos sacrifícios que nós realizávamos. Estes três elementos são elementos palpáveis a qualquer forma de rezar. Toda religião tem o seu templo, toda religião tem o seu altar, toda religião tem os seus sacrifícios. E nós cristãos, de uma forma muito peculiar, entendíamos essa tríplice dimensão da teologia litúrgica numa outra perspectiva. E aí então, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos, aquilo que nós celebramos, com base nesses três grandes elementos. O primeiro, eu gostaria de enfatizar e de lembrar é a respeito do sacrifício. No culto cristão, nós não sacrificamos animais, como os judeus faziam no culto antigo, nem sacrificávamos pessoas ou crianças, como em muitos cultos pagãos era muito corriqueiro se perceber. O nosso sacrifício se manifesta de uma forma totalmente diferente. É o sacrifício de Jesus. E nós, toda vez que celebramos a Eucaristia, que é para nós sim banquete, mas também sacrifício, recordação, memória daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, o que Ele fez para poder nos salvar. Então aqui nós percebemos que nós já não mais ofertamos animais, nem qualquer outro tipo de sacrifício, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito, como a própria Sagrada Escritura nos ensina. Contudo,
neste sacrifício de Jesus, podemos adicionar os nossos sacrifícios particulares e pessoais. Aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, para que a gente possa nos associar a Jesus Cristo. Seja um jejum, seja uma oração, seja alguma coisa da qual nós nos privamos. Tudo isso nos ajuda a entrar nessa dinâmica da cruz. Essa cruz que será tão importante para cada um de nós, pois ela é vista pelos primeiros cristãos e deve ser vista por cada um de nós como nosso altar primordial. Assim nós entramos naquilo que é a segunda condição, o segundo elemento da teologia litúrgica, que é o altar. Todo sacrifício ele necessita de um altar, de um lugar onde o sacerdote então pode sacrificar aquele ou aquilo que vai ser ofertado. E os cristãos, nós não entendemos o nosso altar como um lugar fixo. Até mesmo diferente da cultura judaica, da religião judaica, o nosso altar ele é possível encontrar em qualquer igreja. Pense no altar da sua igreja. Pense aonde você celebra a Eucaristia neste momento. Para o judeu, não existia essa multiplicidade de altares, mas um único altar na cidade de Jerusalém. E ali então os cristãos tiveram que entender qual era o nosso altar. O nosso altar é ao mesmo tempo a cruz de Jesus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Neste altar, Jesus se oferece, se entrega. Aquilo que ele mesmo diz no Evangelho de João. Agora já não mais sou eu, vocês não são vocês que acabam me pegando e me matando, mas eu me entrego livremente. E nessa entrega livre, no altar da cruz, podemos cada um de nós, junto com Jesus, experimentar a salvação de Deus que vem ao nosso encontro. Por isso, nos nossos altares, normalmente, ou próximos deles, nós encontramos uma cruz para recordar que tudo aquilo que nós fazemos por causa da cruz do Senhor, daquilo que Ele fez para nos salvar. Mas cada um de nós podemos ser o nosso próprio altar. À medida que vamos nos sacrificando, abrindo mão de determinadas coisas que queremos, entrando na dinâmica de Jesus, que convida cada um de nós a ofertar a nossa vida se torna então um altar, onde podemos, junto com Jesus e alimentados pela palavra dele, fazer a experiência da misericórdia, daquilo que ele deseja fazer por cada um de nós. Por fim, temos a questão do templo. Se o sacrifício precisa de um altar, o altar precisa de um lugar para estar. E qual é o nosso templo? Aonde está o nosso templo? Santo Agostinho, uma vez, quando foi abençoar um templo, um novo templo, ele diz na sua homilia que, por mais belo que fosse qualquer templo, o mais importante era percebermos que a igreja, ela cresce porque cada um de nós somos um tijolo visível deste templo que se constrói no mundo, em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde o reino de Deus acontece. Jesus Cristo também é o nosso templo. Nós temos sim belas igrejas e precisamos dela para poder celebrar o nosso culto. Mas o mais importante de tudo é perceber em toda a arquitetura que ela deve comunicar Jesus Cristo. Tudo aquilo que existe no templo deve nos comunicar o Senhor, aquilo que Ele fez para cada um de nós. Aqui então nós percebemos que o nosso culto, o culto que nós prestamos, e aqui volta naquilo que nós já estudávamos há 15 dias atrás, que todo o nosso culto é um culto totalmente cristocêntrico. É Jesus que está no centro, através do seu sacrifício, através do altar da sua cruz, através do templo que Ele mesmo é. E convida a cada um de nós a entrarmos nessa mesma dinâmica, sendo sacrifício, altar e templo, para que a vida de Deus aconteça na nossa vida e assim cada um de nós possamos experimentar aquilo que vem de Deus, aquilo que Ele transforma na nossa vida. Por isso que o nosso culto, ele é de certa forma, a nossa liturgia é de certa forma, ao mesmo tempo essa experiência cristológica, onde abraçamos Jesus, compreendemos a palavra dele e podemos caminhar com ele em prol de um mundo melhor, em prol de que cada um de nós sejamos cada vez mais pessoas abertas ao seu Evangelho e assim aprendendo com ele viver aquilo que ele deseja para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Diocese em Evangelização.